gente! Começando mais um episódio do Pipotec, aqui com uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer recentemente. Batemos um papo encantador, inspirador. E hoje a gente vai fazer mais uma conversa juntas e trazer muita coisa legal para você. Eu tô com a Juliana. Ela é sócia e diretora de operações da NR7. Ela vai contar tudo da NR7 já já. E a Ju vai trazer várias coisas legais sobre a trajetória dela, né? Uma coisa que eu amei quando a gente conversou é que a gente chamou de MBA na prática. Ela saiu do mercado, foi empreender, aprendeu um monte de coisa, todas as dores e os amores, né, desse universo de empreender, criar empresa, tal, ter sócio, gerir pessoas e gerir todos os fluxos ao mesmo tempo. Depois ela voltou para o mercado com uma bagagem completamente diferente e ela vai contar tudo isso aqui pra gente. Como foi empreender, o que ela aprendeu lá, o que ela trouxe de volta para a empresa e como foi todas essas idas e vindas e os motivos dessas mudanças de carreira na vida da Ju. Ju, só tenho a agradecer você estar aqui comigo e passo a palavra para você contar um pouco da Ju para todos Obrigada, nós. Kari. É um prazer estar aqui falando com você de novo. Realmente foi um papo super leve e gostoso na semana passada. A Impulso já é uma empresa querida nossa, é cliente da NR7, a agência de comunicação, da qual eu sou sócia hoje. E é uma empresa, a Impulso é uma empresa de pessoas muito queridas, né? Depois do nosso papo semana passada, eu falei, gente, que empresa de pessoas queridas. Todo mundo que a gente conversa é muito legal. Então, é um prazer estar aqui para falar com você. O podcast é super interessante, eu tenho acompanhado e falei para você na semana passada que eu estava devorando os conteúdos para me ajudar a criar aqui um material que eu estou criando. Então, vai ser bem legal. Obrigada pelo convite. Ô, Ju, eu que agradeço. Fico muito feliz pelos feedbacks, né? De saber que eu consegui criar uma empresa com pessoas interessantes e maravilhosas. Super concordo, sou suspeita também para falar, né? Adoro as minhas pessoas e sou apaixonada pela minha empresa também. E o nosso papo foi realmente encantador. E vamos lá, hoje a gente tem muita coisa para conversar. Começa aí contando sua vida. Vamos lá, vou começar. Bom, a minha história com a NR7 ela já tem 9 anos. E eu sempre falo para o time, para as pessoas que eu contrato, que é uma empresa de muitas oportunidades, né? E que eu sou uma prova disso. Que eu entrei como coordenadora lá em 2015, virei gerente, diretora, passei a cuidar de toda a operação. E quando alguém fala, eu estou saindo da empresa porque eu já aprendi tudo, eu já aprendi tudo, 6 meses às vezes. Aí eu falo, gente, não tem como aprender tudo. Eu tô aqui há tanto tempo e eu aprendo todos os dias. Eu ainda aprendo todos os dias. Que eu acho que todo mundo aprende, pode aprender com tudo. Por ser uma agência de comunicação que trabalha principalmente com esse mercado de tecnologia e inovação, a gente lida com empreendedores, com as empresas que estão aí na vanguarda dessa inovação. Sim. Como é que você faz uma call com uma empresa dessa? Como é que você acompanha uma entrevista com o fundador de uma empresa, o CEO, os diretores, enfim, qualquer pessoa que está lá vivendo essa inovação na prática e não aprende? Não tem como. É uma aula de branding, a cada papo, é uma aula de negócio, é uma aula de relacionamento. A gente tem clientes muito interessantes, né? Então, com modelos e culturas muito diferentes. Não tem como não engajar e não aprender com eles. Então, é algo que a gente aprende e vai evoluindo o tempo todo, né? Bom, e nesse tempo, de 2015 até 2021, eu evolui bastante como pessoa, como profissional. Desde que eu passei a cuidar da operação da empresa, eu lidava diretamente com o fundador. E lidar com o fundador tem sempre muitos aprendizados, né? Eu brinco que um dos meus principais aprendizados foi sobre técnicas de negociações avançadas. Aí as pessoas falam, nossa, mas ele te ensinou a fazer negociações? Eu falo, não, eu precisava ter técnicas de negociações avançadas para provar as coisas que eu estava ali sugerindo e para convencê-lo dos projetos que eu pensava e tudo. Então, foi muito na prática, de novo, né? Na prática, a gente já falou do MBA na prática, mas diversas técnicas e diversas situações e
de novo falando do aprendizado, se você está atento a esse aprendizado diário e o que as pessoas podem ensinar, a gente tem muito que Sim. evoluir, né? Tem muito como evoluir. Você falou sobre as técnicas de negociação avançada e eu fiquei Ah, pensando aqui, né? Eu já vivi os dois lados, né? De fundador e de trabalhar com os fundadores. E hoje eu sempre falo para o meu time: olha, nem tudo que eu estou falando é para fazer, pode ser uma sugestão, então pergunte. ah, E eu acabo perguntando muito, o que faz com que o meu time tenha que explicar muita coisa. Por que está escolhendo isso? Por que vai fazer isso? De onde surgiu essa ideia? Mas eu não estou fazendo isso para controlar. Eu estou aham, fazendo isso para entender, para ver se eles estão indo num caminho interessante, né? E não é, sim, de repente, não é para barrar nada, não é para fazer nada nessa linha de não, vocês aham, não vão fazer isso. Muitas vezes porque eu quero entender mesmo qual é o racional sim. por conta, né? E às vezes a gente parece meio chato Não, e não em é que a relação a gente isso, tem que mas aprender, tem que apresentar as ideias redondas, tem que levar todos os argumentos possíveis, tem que pensar em todos os detalhes, porque quando você vai chegar para o sim. decisor, ele tem que ter todas as informações de fato para conseguir avançar ou não com a ideia, né? E aí parece que é controle, mas não é, porque a gente já teve lá do outro lado e teve que tomar um monte de decisão assim, e teve que pensar dessa forma para Uhum. mitigar o risco da Exato, decisão, né? exato. Mitigar o risco, erro ou qualquer nome que a gente quiser usar, que pode acontecer, mas se a gente conseguir dar uma diminuída no risco, nada melhor. Com certeza. E eu, como relações públicas, eu já preciso prever todos os riscos da situação. Então, eu sempre estou pensando em todos os lados, todos os pontos daquela Uhum. situação em questão e aprender na prática, de novo, sobre essas decisões e essas técnicas aí da negociação e dos argumentos, foi super importante, que isso a gente leva para a vida também, né? Isso Sim. aplica em todos os sentidos. Bom, e então nessa evolução que eu contei de 2015 até 2021, de coordenadora para diretora de operações, ali eu já liderava todo o time da agência. E em 2021, esse fundador não estava mais no dia a dia da empresa e eu Uhum. lidava com o CEO, que entrou em 2020, e a gente se dava super bem. Mas eu comecei a ficar um pouco frustrada com a minha atividade, sabe? Eu comecei a ficar muito distante das coisas que eu realmente gostava de fazer no meu dia a dia. Não era nada com a empresa, mas eu estava frustrada na minha atividade. Então, eu gosto muito de lidar com as pessoas, com o desenvolvimento das Uhum. pessoas, só que eu tinha um time muito grande, eu já não estava ali nesse dia a dia desenvolvendo o time. E ao mesmo tempo, eu também gosto de lidar com o cliente ali no dia a dia e cuidar da Sim, sim. estratégia e tal. Mas eu também não, mas eu já tinha time para fazer isso e lidar só com o problema de depois quando a coisa não deu certo, também não é a parte mais legal, né? Eu gostava de Sim. eu vou ficar no dia a dia, então eu vou ficar no dia a dia. Então você vai ter aqui o meu melhor, você vai ter a minha melhor Eu já entrega. tive alguns anos de diretora de operações, hoje eu não estou mais nessa posição. E a gente só faz apagar incêndio. Gente, É. parece que a gente só faz isso. Tem horas que chega sufoca. Aham. E é isso. É cansativo, né? Porque Cansativo. é isso, apagar o incêndio o tempo todo. A gente também quer construir coisas legais, às vezes não dá tempo. Enfim, eu estava nesse momento, repensando algumas coisas e tudo. Uhum. Foi quando eu decidi que ia sair. Não sabia bem o que eu ia fazer, mas eu sabia que queria fazer coisas da forma que eu acreditava. Então, eu fui empreender, criei uma empresa com uma sócia, uma agência boutique, que eu tinha poucos clientes, mas eu conseguia me dedicar, então eu conseguia Uhum. estar ali no dia a dia, eu ia fazer a minha melhor entrega. E foi um aprendizado incrível. Empreender é um desafio diário, né? E fez toda a diferença para essa minha trajetória. Então, construir algo do zero, conquistar os resultados, ver o valor da entrega para outra empresa. E quando você está numa empresa menor, que aí até tem a cultura das startups, né? Quando você começa Uhum. ali, você pode errar rápido, já corrigir, você consegue lidar ali no dia a dia e depois a empresa vai crescendo, mas você cresce junto Sim. com a empresa, né? Uhum. E Eu tenho pode uma falar. pergunta, Ju. Você Sim. falou lá, poxa, eu como relações públicas, eu preciso.
olhar todos os riscos. Então você já Uhum. tem esse mindset, né? Eu brinco assim, o mindset meio pessimista, né? Eu sempre estou olhando o pior Sim. cenário, me preparando Aham. para o pior cenário. Essa sou eu. Eu sempre me preparo para o pior. Tá. Todo mundo diz, ah, otimismo é bom, é importante. É, mas eu sempre estou me preparando para o pior. Como foi lidar com isso, com empreender? Como é que você equilibrou? Porque assim, Olha. empreender você tem que ter uma visão extremamente esperançosa, Uhum. equilíbrio de riscos, claro, Sim. mas muitas apostas também, Uhum. porque no final a gente nunca sabe o que vai ser, né? Claro que numa empresa, muita coisa que a gente sabe, a gente não sabe exatamente, né, qual vai ser Sim. o resultado. A gente está tentando resolver uma hipótese. A gente tem uma hipótese e está criando estratégias para ver se a gente consegue validar aquela hipótese na maioria das vezes, né? É isso que a gente está fazendo. E aí, você, pessoa, como é que você conseguiu lidar com esse cenário, né, de tentativa de controle de tudo, do relações públicas, com Uhum. não preciso apostar aqui, preciso ir para frente, pode não dar certo, mas vamos. Eu sou uma pessoa que eu já sou mais otimista na vida também. Por mais que, como RP, eu vou calculando os riscos, mas isso Uhum, me ajuda a calcular os riscos para me manter minimamente no controle. Mas eu sou já sim. mais otimista mesmo. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive no começo, eu estava lidando com muita coisa ao mesmo tempo, o Uhum, diretor de operações de uma empresa grande já. Eu tive dificuldade para lidar, principalmente com o tempo. Eu tinha tempo quando eu comecei a empreender, porque eu ainda não tinha muitos clientes, né? Era sim, sim. desesperador, porque aí eu ficava ali, meu Deus do céu, eu não soube ter tempo. E aí depois eu fui me acostumando, mas é isso, assim, eu tinha uma visão otimista de que logo as coisas vão caminhar, já tinha empresas que me procuravam e tudo, mas ao mesmo tempo é ter a paciência de esperar as coisas acontecerem, ir fazendo, mas ter paciência, né? Paciência com o processo, assim como qualquer coisa na vida. Às vezes as pessoas chegam aqui na empresa e elas têm pouco tempo de carreira e elas já querem um cargo de gestão. Eu falo, gente, tenham paciência com o processo e empreender é isso também, né? A gente não pode esperar ali sentado sem fazer nada, tem que ir construindo, mas vamos sempre, o que eu falo para minha sócia é, vamos construindo isso ao mesmo tempo em que o mercado vai enxergar, as empresas vão nos indicar, e isso foi caminhando de uma maneira bem rápida até, aconteceu rápido, então a gente criou um negócio que estava dando muito certo, a gente aprendeu muito, né? O legal de empreender é que reforçou muito a questão da autoestima profissional, eu consegui provar o modelo de negócio, né? Consegui desenvolver habilidades que eu tinha essas habilidades, mas Uhum, eu aprofundei, eu comecei a olhar de uma outra forma. Então, olhar de negócio, eu tinha para o meu cliente, eu vou olhar para a comunicação dele e para o negócio, mas eu não tinha o olhar de negócio para a minha empresa, para a empresa sim. na qual eu trabalhava e que prestava o serviço. Hoje eu tenho um olhar para esses dois negócios, não é só o externo, né? Então, Uhum, a minha maior dificuldade no começo em lidar aí, né, tenho prever os riscos, mas também tenho otimismo, isso até que eu lidava bem, tinha uma ansiedade, sim, mas ali eu estava controlada porque eu também, por mais que eu não quisesse, as pessoas acham que a gente toma as decisões muito do nada, mas nunca é do nada. A gente já está ali, ok. nossa cabeça já está marinando aquilo. Então eu já tinha uma reserva para viver os próximos meses, sem precisar ali da renda da empresa, não estava dependente daquela renda. E isso me deixou muito confortável para conseguir Sim, construir também isso. Nem todo mundo tem esse privilégio de empreender porque sim, sim, quer e sim. tem essa reserva. Então, eu tinha essa segurança. E a segurança financeira, para mim, é muito importante. Porque eu tenho filho, eu cuido da casa sozinha, então isso Uhum, tudo é extremamente importante para mim. Mas eu estava segura nesse sentido. Então, tinha os próximos passos da empresa, mas ao mesmo tempo
eu tinha esse controle de que eu estou fazendo, sei o que estou fazendo, eu estava segura, eu também não estava empreendendo em uma área que eu não conhecia, eu já Perfeito. cuidava de tudo na empresa que eu fazia, que eu trabalhava antes, na NR7, depois, ó, spoiler aqui. E então eu já cuidava de tudo, eu sabia o que fazer. Isso ajuda muito, né? Eu já sabia exatamente o que fazer. Claro que, e esse a gente vai entrar nesse detalhe, eu não mandava nota, eu não pagava a conta da empresa, e isso fez muita diferença, que eu comecei Sim. a atuar em todas as áreas. Mas eu fiz as coisas de uma forma muito organizada, e isso me ajudou muito a ter essa tranquilidade do empreender. E sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, com certeza. Não, você falou uma coisa que eu super concordo e eu sei que é um entrave para muita gente, né? A gente está falando aqui de empreender, não deixa de ser uma mudança, né, de Uhum. carreira, mas eu vejo muita gente sem conseguir mudar, dar o primeiro passo para empreender ou mudar de carreira justamente pela falta da reserva financeira. Sim. Eu sempre fui muito chata com isso, então eu sempre aguardava qualquer coisa, qualquer valor desde o início da minha carreira. E isso faz muita diferença porque a gente fala muito de liberdade e eu acredito que a reserva financeira nos dá muita liberdade para a gente tomar as Muito, decisões que a gente muito. precisa. Às vezes a gente fica preso numa empresa, ou num processo, ou num projeto, justamente porque a gente não tem essa liberdade financeira. Diz Sim. assim, olha, eu tenho 3 meses, eu tenho 6 meses, eu tenho um ano, sei lá, de reserva. Uhum. Né? E ok, vou apostar nisso. Sim. Né? Vou Não, eu apostar só porque fui empreender porque eu tinha. Eu não tinha a menor condição sim. de começar do zero sem manter ali a minha vida nos próximos meses. Eu não faria. Quando eu mudei de carreira também, foi um pilar assim da minha decisão. Eu estou mudando de carreira porque eu posso financeiramente, porque na minha cabeça não existia a possibilidade de eu não ter uma reserva financeira, de eu ficar, por exemplo, desamparada financeiramente. Aham. Mesmo sendo casada, com o marido me apoiando, mas não, é a minha reserva, sou eu, a minha Sim. liberdade, não tem nada a ver com ele. Né? Sim. Então, esse para mim foi um aprendizado muito forte, né? Eu tive um pai trabalhando no banco a vida inteira, ele virava para mim, você sabe quanto eu ganho, você sabe quanto eu gasto, então equilibre as coisas. Uhum. É, Super importante. e é isso, acho que faz muita diferença. E, infelizmente, a gente não tem um país com educação financeira das melhores. Agora se fala mais disso, mas assim, são anos para Uhum. frente para as pessoas de fato Isso, colocarem hábitos mais saudáveis financeiramente na vida, né? sim, leva um tempo aí de construção, Leva um tempo. quando a gente já deveria ter, por exemplo, com certeza algo nas escolas. A gente vê algumas ONGs, inclusive, fazendo um trabalho legal em relação a isso, mas eu acho que ainda é pouco, Uhum. infelizmente. Mas vamos em frente. Então, estava aí Tá. no empreendimento da sua Então, nova empresa com a sócia. exato. E quando eu estava empreendendo, eu lembrava muito, aí muita coisa começou a fazer sentido das coisas que o fundador da empresa falava, porque ele dava, quando eu passei a cuidar da operação da agência, Aham. eu trabalhava muito perto dele, era eu e ele ali liderando a Sim, sim, empresa. sim. E aí muitas coisas não faziam sentido ali naquele momento, ou eu achava que, poxa, eu tô na operação, eu que eu que sei mais, eu que fazer, mas não. Ali, quando eu estava com a minha empresa, tudo começou a fazer mais sentido. Então, eu lembro dos ensinamentos dele, né? Até questões simples do dia a dia, a importância da agilidade na troca ali com o cliente. Lembro de decisões e parceiros estratégicos que ele pensava ali no longo prazo e que naquele momento falou, nossa, mas isso não faz sentido para a empresa agora. Mas no longo prazo fazia. Só que naquele Sim. momento eu não entendia. Depois, diariamente, cada decisão que eu tomava, eu falava, nossa, ele falava isso. Nossa, olha, agora eu percebo como realmente fazia sentido. Porque ele estava pensando nos frutos que ele ia colher depois. E aí eu comecei a perceber que com a minha empresa eu também precisava tomar decisões como aquelas que ele tomava. E isso foi Sim. muito interessante. Eu saí super bem da empresa. E Uhum. eu encontrei ele. Não, a gente não se falava super no dia a dia,
mas eu encontrei ele num casamento de uma amiga. E aí eu falei, nossa, eu lembro tanto das coisas que você me ensinava, de tudo que você falava que na hora não fazia sentido. Ele, nossa, que legal, fico feliz, precisa de qualquer coisa, você me liga e tal. Eu não tinha tanto esse contato com ele quando eu saí, tínhamos, mas não tanto, mas com o CEO da empresa eu tinha bastante. Ele me Sim, sim. ajudava muito, quando eu estava com a minha empresa, ele era meio meu mentor, assim, eu tinha algum problema na empresa, eu falava, ligava para ele, o que você acha disso aqui? O que eu faço? Aconteceu Oh, tal que massa. situação, como é que eu lido? E ele me ajudava, ele sempre me ajudou nesse 1 ano e meio que eu fiquei fora, né? E ele sempre brinca que eu não saí da NR7, que eu fui fazer um MBA na prática e voltei. E é verdade, porque eu passei ali empreendendo a fazer todas as funções da empresa, então aprender na marra sobre exatamente tudo, todos os pontos que são importantes para se manter uma empresa de pé. Sim, E eu passei a valorizar mais cada área, porque quando a gente é colaborador, a gente acha que ali tudo tão normal, né? Tudo tão no seu lugar. Mas quando você empreende, você percebe que maravilha que é ter um administrativo e que vai mandar os contratos dos clientes. Olha, que legal que tem uma pessoa que faz isso, que vai construir contrato, que vai mandar. E aí tem o financeiro que vai pagar as contas da empresa, que vai mandar uma nota. Tudo é muito simples quando as pessoas não percebem os bastidores de como é que as coisas, como é que sim. uma empresa funciona. Mas quando você empreende, você tem que fazer tudo isso. Nossa, aí quando você percebe esse bastidor, você percebe a segurança estrutural, como é que isso te oferece essa segurança estrutural que é tão importante para uma empresa, né? Para você cuidar de um negócio. E, inclusive, eu acho que gera mais empatia, né? Então, a gente Total. entende como o financeiro funciona, como o administrativo funciona, quais são as dores que eles têm, Aham. né? O Muito. jurídico. Então, aqui, por exemplo, a gente promove muita integração entre os times, né? Porque às vezes tem um time que quer uma coisa, aí o financeiro, não, gente, isso não dá para fazer. Aí eu falo assim, gente, vocês já foram lá perguntar ao financeiro por que que não dá para fazer? Né? Quais são os impactos no dia a dia deles? E muitas vezes a gente parte do pressuposto, não, meu time tem muita coisa para fazer, o outro não tem. E E aí não é começa uma briga verdade. interna desnecessária, que é como se a outra área não quisesse fazer. Mas é o que você Isso. falou. Você já foi perguntar por que que não dá para fazer? Sim, Aí sim, você entende de fato por quê, né? Se tem alguma coisa a se fazer sobre isso ou não. perfeito. Eu super concordo. E outra coisa que eu acho que acaba vindo desse aprendizado é que quando a gente bota a mão na massa, a gente inclusive adquire a habilidade e a capacidade de virar para o time e falar assim, tá, vamos melhorar esse processo? Ah, super. Né? A gente consegue refletir mais sobre as coisas. A gente está do lado de fora e a gente não está sentindo a dor que o time está sentindo em fazer aquilo ali. E Muito. quando a gente pega para fazer, é outra coisa. E Não é dá que a gente faça trabalho, melhor, é né? que às vezes a gente tem um olhar fresco, como eu costumo dizer, Sim, sobre aquilo ali e vão pintando ideias. sim, e tudo dá trabalho. Acho que a gente passa a valorizar muito mais, né? Eu continuo Sim, sim, lutando por tudo que eu acredito, mas com muito mais empatia por todos esses envolvidos, porque eu já estive no papel de cada um com um volume de sim, trabalho muito menor e eu já estava vendo o trabalho que dava. Então, empreender também me proporcionou esse olhar mais empático sobre cada função e como é sim, importante a gente valorizar cada área ali da empresa, porque quando você está só pensando na sua função e não olha para o bastidor, tudo parece muito simples de fato, mas para a empresa é. funcionar, todas as áreas precisam estar funcionando muito bem. Perfeito. Super E, concordo, acho que é isso mesmo. e além desse olhar de atividades mesmo, de áreas diferentes, Uhum, dessa empatia, eu comentei um pouco, né, de como proporcionou esse ganho de autoconfiança, de autoestima, porque ali eu vi o que eu era capaz, que eu era capaz de uma entrega incrível, que por uhum, mais que eu me cobrasse, eu sabia da entrega de excelência, o que é super importante para a gente também motivar os times. sim, Levando um pouco para esporte, não que eu seja super do esporte, mas que eles sempre falam, né? Se o jogador começa
o jogo pensando que vai perder, então ele já perdeu. Já perdeu. Se você, como gestora, já está desanimada, já está numa vibe ali que não está acreditando, cara, como é que você vai motivar o seu time? Como é que ele vai Não. acreditar nisso? E são perfis diferentes, né? Não estou falando que gestores precisam ser super animados, não é sobre isso, é sobre acreditar no que a gente está fazendo, Isso sobre acreditar no que é possível entregar. E isso faz muita diferença para o time, né? faz. Eu costumo dizer que é qual a história que a gente quer contar para as pessoas, né? Uhum. Tudo tem uma história, então quando eu vou pedir uma demanda ao time, eu tenho que contar uma história, por que que eu estou pedindo aquilo, de onde surgiu essa minha ideia, quais são os impactos Sim, daquilo para a empresa. Então, se eu não consigo ter paixão para contar isso, eu não vou conseguir isso das pessoas. E concordo com vocês, não precisa ser horror com uma cara extremamente animada, você pode ser uma pessoa, né, com seu perfil mais sim, introspectivo, mas na hora de contar, você tem que botar ali o seu sentimento, sim, né? A paixão tem que aparecer, o que você tem que acredita tem que aparecer. aparecer. Sim, E não tem outro caminho. é essencial Empreender para é isso, né? A gente liderança, empreende, inclusive, nas nossas posições dentro da empresa. com Senão a gente certeza, não bota para frente os nossos projetos com e as certeza. nossas ideias. E aí, falando dessa questão de como é que a gente entende melhor os outros lados, né? Eu passei a entender, inclusive, as outras empresas do mercado, outros empreendedores. Então, eu sou Sim, aquela pessoa, aquela amiga até meio chata de fofocar, sabe? Você vai levar um problema, vai falar mal do chefe. Cara, pode ser que eu entenda o lado dele, pode ser que eu vou te falar, olha, na verdade, não achei um problema tão grande assim. Olha, na verdade, eu até faria isso também. Então, é difícil até ficar falando mal de empresa ou de pessoas para mim, porque eu acabei sim, desenvolvendo muito esse olhar para todos os lados, de fato. Então, pode ser que a atitude ali do empreendedor, eu falo, gente, mas eu entendo que eu faria isso. Ou, de repente, eu não faria, mas eu entendo o que leva ele a fazer. Então, acho que a gente passa a ser mais compreensiva os outros também, porque a gente se olha e se coloca muito ali. Até quando alguém fala, não sei o quê, o chefe fez isso. Aí eu penso, nossa, será que falam disso de mim também? Nossa, será que eu já fiz alguém pensar isso? Porque a gente não sabe, né? A gente está fazendo o sim. nosso melhor. Mas quando a gente está ali de todos os lados, percebe que é super compreensível, diversas coisas são compreensíveis, né? Somos humanos, né? Eu costumo Uhum. dizer, os empreendedores são humanos, os chefes também, as líderes também, as Exato, pessoas também, né? exato. E ninguém está livre de tomar uma decisão errada, de ter uma atitude, né, não adequada para um Uhum. determinado momento. Sim. E a gente precisa exercitar essa empatia, né? De, tá, deixa eu entender, deixa eu dar feedback para o meu chefe, Uhum. perguntar se ele está bem hoje, ou se ela está bem hoje, porque talvez não Sim, esteja, e ok, acontece, sim. né? E às vezes eu acho que a gente até conversou um pouco sobre isso, que falta esse entendimento dos desafios de negócio, dos Uhum. desafios de sociedade também, né? Dos Sim. desafios dos sonhos dos sócios, Uhum. dos fundadores, das pessoas que estão ali tomando as decisões mais difíceis muitas vezes. Sim. E acho que às vezes existe um erro nosso em comunicar isso. Talvez a gente precise comunicar mais as dores, os Uhum. momentos difíceis, mas eu acho que também falta o outro lado, né? A gente mudar um pouco essa mentalidade que nós, empreendedores, estamos ali para sugar, para amassar. Não, a gente está querendo construir a melhor empresa do mundo Uhum. para a gente, Exato, para os clientes, para as pessoas. A exato. gente pode errar e vamos errar, É, mas e, existe um e tem que, propósito. e tem que entender a coragem que existe em Sim, empreender, né? E que e a o pessoa risco, não vai, Ju, e o risco, e a pessoa não vai o largar risco. tudo ali do que ela construiu por algo simples, por um erro que poderia ter sido visto antes. Então,
Eu entendo Sim, muito isso, e quem está ali do outro lado, como colaborador, às vezes não está olhando de fato para esse lado, sim, muitas vezes, na verdade, né? claro. E que é super importante. Então, quando alguém falar, a empresa fez isso, gente, tá certo. Eu até vi o seu vídeo essa semana no LinkedIn. É isso, nós somos muito humanos. O ideal é que a empresa seja humana e que pense muito das pessoas, com toda certeza. Mas ainda é uma empresa. Ela Sim. ainda precisa ter esse equilíbrio, ela ainda precisa ser rentável, sustentável. Então, o negócio Senão não tem sustentável. empresa. Não tem empresa, então não tem emprego. Perfeito. E por trás dessa premissa tem muitas decisões difíceis. Às Muitas. vezes, por exemplo, às vezes a gente demite um grupo de pessoas para conseguir manter quem está, quem ficou. Senão, ao longo do tempo, a gente vai demitir muito Sim, mais pessoas. com certeza. Então, existem decisões difíceis que eu entendo que talvez todos nós precisemos comunicar mais e melhor, mas eu também acho que a gente precisa fazer um trabalho dessa empatia de todos que estão na empresa, por mais seja difícil, né? É, Eu sei, é não é difícil. uma missão fácil. Não, A gente também não pode esperar que todos estejam exatamente no mesmo barco que nós. não estamos. A gente sabe. Então, mas ok, seguimos o dia. É, e falando disso, né? E voltando aqui para a trajetória, empreender é muito solitário. A gente estava falando aqui das Muito. decisões, a gente tem que tomar decisões o tempo todo. Tudo depende daquela decisão que você vai tomar e que ela pode dar muito certo ou ela pode não dar nada certo. Então, é um momento muito solitário. E na minha trajetória, eu estava em um momento ali que eu estava empreendendo, eu estava me sentindo com uma carga muito grande ali em diversas frentes da vida, e eu tomei uma decisão que eu não precisava cuidar da empresa sozinha. Eu tinha uma Uhum. sócia, uma Sim. querida, nos dávamos super bem, mas ela tem 10 anos a menos que eu. E isso, no começo, não pesou, vamos junto. Então a gente brincava que eu peguei a coragem dela e ela pegou emprestada a minha bagagem. Não, no momento, no começo, não fez tanta diferença. Estávamos Uhum. juntas ali. Mas ao longo do tempo, isso começou a pesar. Sim, sim. Porque eu já estava ali fazendo tudo na empresa anterior, tudo que eu digo assim, cuidando da operação de uma empresa, eu sabia o que fazer, eu comentei, né? Eu sabia exatamente o que Uhum. fazer, e eu ia fazer ali do meu jeito. Então, automaticamente, eu resolvia tudo. E eu começou a ficar muito pesado para mim. Então, eu escolhi minhas batalhas e escolhi ali voltar para o mercado. Estou falando de final de 2022. E aqui tem o super aprendizado também. O óbvio precisa ser dito. Isso para a vida. Sempre. Então façam combinados em todo tipo de relação, porque o subentendido ele não é entendido e ele gera conflitos lá na frente. Então é super Sim. importante assim de tudo. É uma sociedade, é uma relação amorosa, é um investimento, tudo. Eu comecei a olhar para a vida de uma maneira mais racional, do tipo, se eu mudar de ideia, eu saio dessa situação tranquilamente, eu fiz os combinados necessários para quando eu decidir mudar de ideia, porque hoje a gente muda muito, né? Antes a gente Muda, via claro. gerações em que ficavam a vida toda numa profissão só, numa empresa só. Hoje em dia não, hoje a gente muda de empresa, a gente muda de carreira, a gente muda completamente de A área, gente muda muda de de país. país. E como é que Falamos você. juntas. Exato! E como é que você criou os combinados antes? Será que tá tudo Isso. bem quando você decidir mudar de ideia? Porque a gente muda de ideia. Sim, Que bom que sim, a gente sim. está nessa constante evolução, né? O que fez sentido para mim há um ano, hoje pode não fazer mais. Mas eu deixei os combinados, eu sabia combinar isso. Às vezes a gente não sabe nem combinar, né? Não quero ficar numa situação ruim aqui, de colocar limites, mas precisa ser racional Precisa, e precisa precisa. combinar.
Precisa combinar, recombinar toda hora. Se sentir que um está descombinando, tem que chamar para combinar tudo Recombina. mais uma vez. Recombina, bota no papel, Exato. né? E não tem outro caminho, porque nós somos pessoas, a gente vai mudar nossa trajetória, a gente vai esquecer o combinado. Alguém vai ter que Sim. nos lembrar, Aham. né? E acho que essa é a beleza das relações, enfrentar as conversas difíceis, fazer todos os combinados e estarmos abertos aos recombinados todos, Aham, exato. porque nós vamos mudar. Vamos. A gente muda de hoje para amanhã, imagine em um E eu ano. acho ótimo. E a gente é Também, assim, a gente tem que deixar a pessoa, as pessoas que estão ali com a gente fazendo esse combinado livres também também. para recombinar ou Isso, mudar o combinado, mas que a gente pelo menos saiba onde a gente está e quais são as regras que a gente quer seguir para quando a gente mudar isso de ideia gera também. uma tranquilidade brutal em qualquer relação. Sim. Primeiro porque a gente sabe que pode recombinar. Aham. Né? E podendo, sabendo que a gente pode recombinar, a gente fica tranquilo e diz assim, olha, não tem problema, eu posso conversar com o Ju a qualquer momento, porque nós temos uma relação tranquila, estamos dispostas a ter conversas difíceis para recombinar o Sim. rumo da empresa, da relação, do cargo, do projeto, da iniciativa, seja o que for. Sim. Não tem como ter vida sem isso. Infelizmente não é o mais. Não é Não, o ensinado também, a gente falou da educação financeira, não, também não é o ensinado que você deve colocar ali. Claro que exige uma maturidade também, né? Mas claro, a gente tem que colocar os combinados ali quando a gente começa algo, que é para ficar confortável para todo mundo e não sair. Então, o subentendido não está entendido. Então, façam não. combinados, que é o melhor para todo mundo. Inclusive com seus times, isso é importante. Exato, exato. Cada time tem que ter um conjunto de combinados. Justíssimo. E até tem um psicanalista que eu gosto, que ele fala do processo da vida, que é errar, tentar de novo, errar melhor. E é isso, né? A gente faz os combinados, pode ser que a gente erre, mas a gente vai tentar de novo e vai aprender com isso, e vai errar melhor e bora para a próxima vez. Vamos, isso. E aí, Adorei essa ideia do errar melhor. errar melhor. Que a gente vai errar, né? Vamos, o que eu costumo dizer, pelo menos vamos tentar errar coisas diferentes. A Também é uma cada dia a boa. gente errar uma coisa diferente, é vital errar a mesma coisa todos os dias. Exato. A gente vai errando, como você falou, errando melhor. Para mim, errar melhor é errar coisas diferentes. Experimentamos, seguimos Perfeito. em frente, não deu certo, recombina tudo, Exato. traça uma nova rota e segue mais uma vez para o próximo erro. Exato. Porque a vida é aprendizado Sim, mesmo, então tá tudo bem. eu achei Então, legal que eu estou lendo a biografia do Elon Musk e ele falou ah, assim, tem alguém do time que fala assim, não, porque a gente, para ter sucesso, a gente precisa errar. E ele fala assim, não, eu prefiro ter sucesso sem errar. Quando eu li, eu me acabei de rir, que eu falei assim, meu Deus, só ele, né, para dizer é isso. Mas difícil, eu né? também prefiro, mas eu realmente, Eu eu ainda não descobri adoraria. essa trajetória de como é que eu É, acerto e tenho sucesso sem cometer alguns erros na aham, trajetória. que ele não comete, né? Não, Ele não comete. eu acho que não. E se comete, não conta. É, Ele é polêmico, mas eu confesso que eu curti bastante, assim. Tenho é, curtido, tô terminando já e legal. gostei, gostei. A personalidade polêmica às vezes me encanta. Pelo menos É, um pouco distante, né? Bom, aí voltando aqui para a linha do tempo de novo, eu decidi voltar para o mercado e Uhum. com a minha empresa ativa ainda decidi que, de novo, né, eu gosto do controle, eu gosto da estabilidade. Por mais que empreender seja não ter o controle de tudo, eu gosto de uma Sim, mínima estabilidade, porque eu também não estou podendo ficar solta amanhã a vida solta amanhã. Então, ainda empreendendo, eu comecei a pensar nessa mudança que eu ia fazer, vou voltar para o sim. mercado. Pensei, vou começar a acionar meus contatos, conheço bastante gente no mercado e tudo.
A primeira pessoa que eu falei foi o Henrique, que é o CEO da NR7, e aí eu comentei sobre isso, ele falou, não vai voltar para o mercado não, nada disso, não vai trabalhar em concorrente, não senhora, e vai voltar para a NR7. Aí eu Justo. falei, nossa, quer saber? Melhor dos mundos, porque era minha casa, é onde eu me Sim, desenvolvi, onde eu cresci, casava muito com o meu momento também de vida, então eu voltei como sócia, o que reforça também o que eu falei no começo sobre ser uma empresa de oportunidades, né? Eu acabei voltando e como sócio eu já tinha essa história, então é um lugar em que você e eu gosto disso, porque eu gosto de desenvolver as pessoas. Como é que eu vou desenvolver as pessoas se eu não tenho oportunidades para que elas cresçam? sim, Então, sim. eu sou a história na prática, né? Eles conseguem olhar também, e tem outras diversas pessoas aqui que cresceram, eles conseguem olhar que o discurso, ele não é o discurso da boca para fora, ele realmente acontece, eu voltei como sócia, estou aqui desenvolvendo para as pessoas, a liderança e tudo. Então, voltei para casa, Oh, mas eu saí aí esse 1 ano e meio para fazer o meu MBA na prática e valeu muito a pena, porque realmente empreender transforma muito, né? sim. Transforma você como pessoa, você como profissional. Então, foi um aprendizado incrível. Lembrei do fundador da empresa durante esse 1 ano e meio que eu fiquei fora e voltei. Muito bem. E aí, quais são os desafios agora que você voltou? Olha, os desafios são os mesmos ainda, porque os desafios são manter qualidade do trabalho, manter o desenvolvimento do time. A empresa vai crescendo, né? Eu peguei ali a minha empresa no começo. Quando eu entrei na NR7, era uma empresa, vamos dizer, em termos de agência, né? Uma agência média. Então, eu consegui Uhum. acompanhar o crescimento e depois eu criei a minha empresa muito pequena. Então, eu consegui ver estágios diferentes de uma empresa no meu segmento. E volto para uma operação grande, com muitos Grande. clientes, muitas pessoas. Então, os desafios, eles continuam os mesmos, que é manter um time grande, manter uma cultura, porque ali já era Uhum. pandemia, claro, quando eu saí, mas também é um desafio dessa volta. Voltei o ano passado, a gente estava voltando para o escritório, então vinha, era híbrido, né? O pessoal só vinha uma vez por semana, vem uma vez por semana para o escritório, mas também tem pessoas fora, então é um desafio manter cultura, manter o desenvolvimento do time, é algo que eu estou trabalhando agora, um programa de desenvolvimento em todos os níveis, então tem para os atendimentos para o dia a dia, para quem está ali Uhum. na linha de frente com o cliente, tem para pessoas que já fizeram esse desenvolvimento, esse programa de desenvolvimento no ano passado e agora querem se preparar para ser novos líderes, e tem para os líderes, os gerentes aqui da agência, atualmente. Então, são desafios muito diferentes, mas que eu também amo, porque eu amo aqui cuidar das pessoas e desenvolvê-las. Então é algo que para mim faz muito sentido, é algo que me brilha os olhos, poder desenvolver, e assim, que a gente conversou também no nosso último papo. Se tiver uma pessoa que falar, poxa, aquele programa de desenvolvimento para mim fez total sentido, porque ali eu aprendi, eu cresci e eu consegui evoluir na minha carreira. Para mim tá maravilhoso. Acho que a gente tem que, se cada ação que a gente fizer, a gente impactar de verdade uma pessoa, já tá incrível. Sim, já está incrível. Porque é difícil, não é? É muito fácil, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Quando a gente pensa em trilhas de desenvolvimento, cursos, treinamentos, conteúdos, o primeiro movimento é vamos fazer tudo igual para todo mundo. Aham. E aí a gente não impacta as pessoas, Sim, porque cada pessoa precisa de repente, um trecho diferente daquele treinamento, ou daquele curso, ou daquela trilha que eu estou montando. sim. E eu acho que montar esse desenvolvimento de pessoas é extremamente desafiador. E quanto maior a Uhum. empresa, mais difícil, porque Uhum. a gente vai tendendo a sair do individual para o coletivo.
Porque Porque mais gente mais demanda muito mais gente, trabalho, né? muito mais trabalho. E como é que você está lidando com isso? Quantas pessoas a gente tem na NR7 hoje? E como é que você está desenhando esses desenvolvimentos dentro desse desafio, né? Que eu sei que é o que você curte. Como é que eu impacto aquela pessoa? Hoje a NR7 tem cerca de 60 pessoas, Bastante. bastante. E agora eu dividi em 3 turmas. Então, no ano passado, eu dividi o mesmo treinamento em 3 turmas, com perfis Uhum. diferentes e tempos de experiência diferentes, até para a gente entender ali os temas. E o interessante de uma trilha de desenvolvimento, de um programa de desenvolvimento, é que a gente vai também se adaptando. Então, na primeira Sim. turma, eu fazendo num dia e eu percebia, isso aqui está engajando as pessoas? Não, então isso aqui eu vou mudar, isso aqui eu vou acrescentar mais Olha o ágil informação e aí na tudo. veia. O E aí, ágil. e aí eu ia mudando Implementa, para a próxima. testa, muda. Na Exato, ali, mesma ó. semana. Faltou informação? Na mesma semana, de fato, tinha o próximo, já tinha ali outra informação, já era um treinamento mais completo ainda. Então, e esse Sim. ano, o que a gente está fazendo? Mudei bastante ano passado. Agora a gente dividiu, então, as turmas, né? Os mais iniciantes que precisam passar por esse primeiro desenvolvimento para ter a base. Os Sim. que fizeram no ano passado querem se preparar para serem novos líderes, então estou fazendo esse voltado para novos líderes. E o dos gestores, das gerentes atuais, fazendo mentorias individuais e personalizadas, em que aí eu vou conversar com Perfeito. cada uma, vou criar uma trilha para cada uma, os outros diretores vão atuar nisso, então vou chamar o CEO para um encontro que vai falar sobre visão de negócio, sobre o olhar financeiro para a empresa, é isso que você quer saber? Então vamos fazer um encontro que vai falar sobre isso. Vai dar bastante trabalho, mas é um trabalho que é extremamente importante. Eu gosto de falar também para as pessoas que, se a gente for esperar ter tempo, não vai ter. Então a gente Não tem. simplesmente coloca na agenda e se programa para fazer o que é importante. O urgente vai pegando o nosso tempo e o que é importante. O desenvolvimento das pessoas é super importante. Então Super vamos importante. ter que colocar na agenda, sim. Então tem isso, tem dos níveis diferentes. E tem mais um detalhe. No ano passado, eu fazia esse programa de desenvolvimento com o pessoal e a gestão participava, mas dando os inputs, iam aí junto comigo, complementando o conteúdo. Agora, esse Uhum. primeiro treinamento, o primeiro ali da base, que ainda não fez, a gestão é que está assumindo. Então, eu dividi ali para os encontros, o que você se sente confortável? Quem se sente confortável para liderar esses encontros? Então, eu estou desenvolvendo a minha gestão para também aplicar os treinamentos, para poder. Ele já desenvolve no dia a dia, Sim. mas é diferente você desenvolver o seu time no dia a dia e criar um treinamento. Você fazer ali um encontro inteiro sobre um determinado assunto para aprofundar de fato. Então, eles estão se desenvolvendo nesse sentido, de treinar as pessoas num programa de desenvolvimento, num curso que é diferente do dia a dia, né? Então, eu estou Não, isso é delegando também. extremamente desafiador, porque a gente precisa ajudar as lideranças a desenvolverem no dia a dia, que já é um mega desafio, Sim. porque quando a gente olha, sempre tem muito mais coisa para fazer do que a gente consegue. E aí eu adoro sua frase. Se a gente achar que um dia vai ter tempo, porque não vai ter, tem que ser Não vai, agora. não vai. Bota na agenda, tira as outras coisas, para tudo, não é só para o treinamento, não. Para tudo que é importante, tem Uhum. que pôr na agenda e tem que arranjar tempo. Sim. E é interessante que arranjar tempo não é trabalhar mais, é priorizar, Uhum. é tirar, né, coisas que de repente você pode fazer na outra semana, que você pode delegar, mas aquilo precisa acontecer, né? O treinamento, aquela reunião, uma determinada iniciativa, uma ação de Sim. urgência. Então, essa é uma coisa que eu ainda sinto falta. Eu acho que precisamos de mais pessoas orientadas à agenda. Eu boto tudo na agenda. De pessoal a Sim. profissional está na minha agenda.
O time Aham. ri porque tem aqui fazer mercado, fazer unha, levar Mas Rafael é em a tal vida, lugar. né? Porque não tem, muitas vezes a gente vive assoberbado porque a gente não sabe, não bota tudo no Não mesmo se backlog. organiza. E Eu aí faço você até para tá fim de semana. Não coloco na sim, agenda exatamente no Google, mas eu faço a minha agenda de o que eu quero fazer esse fim de semana. sim, Eu eu preciso ir no também. mercado, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Tá tudo ali. E eu vou ticando mesmo. Porque se a gente for levar de qualquer jeito, de fato a gente não vai conseguir realizar as Não tarefas, vai, não vai vai. desperdiçar o E aí tempo. vai dando os problemas, né? Eu, por exemplo, entrei em crise de ansiedade, Aham, insônia, tudo, e essa organização ela é fundamental, né? total. Backlog, praticar, tirar um momento, meia hora que você tira do dia, assim, olha, semana que vem eu vou fazer isso, não posso deixar de entregar tal coisa, Sim. né? E aí você vai, eu vou bloqueando minha agenda, olha, eu preciso fazer essa iniciativa, eu bloqueei lá, segunda-feira, E casa tal. muito com o que a gente falou um pouco de questão de livro, indicação na semana passada, né? Casa com o livro que eu trouxe aqui de indicação, não sei se alguém já falou, que é o Essencialismo. Ali foi um divisor Não, de eu já li, águas para mas mim. ninguém nunca indicou aqui. Nossa, Vamos gente, deixar de indicação. Essencialismo. Pelo amor de Deus, leiam agora, porque é um divisor de águas. Para mim foi um divisor de águas. E é isso, eu tô sempre com esse olhar do que é importante, do que é Sim, prioridade. Aí, às vezes, as pessoas não conseguem ali, estão meio perdidas em relação às demandas, o que fazer. Cara, não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. É a gente sim, colocar a nossa dedicação naquilo que realmente importa, naquilo que é realmente prioridade. E o que ele fala muito é, quando a gente diz sim para alguém, a gente diz não para gente. E às vezes a gente abre mão do bom para liberar o espaço para o ótimo. Acho que sim, são ensinamentos ali que, de fato, hoje, com o tanto de estímulos e de informação que a gente tem, se a gente não prioriza, se a gente não organiza a nossa cabeça com o que é realmente importante, a gente realmente não consegue levar, porque sim. é mensagem chegando o tempo todo. Se você para ali para ler tudo que chega em tempo real, é difícil. Agilidade é diferente, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas aqui também. Agilidade é diferente de correria. Completamente. Fazer Correria, as coisas. desorganização e caos. Exato. Fazer as coisas com agilidade é organizadamente, com calma, com o pé no chão. Não é o corrido que você vai ter Uhum. que refazer. Muitas vezes as pessoas que estão fazendo as coisas de forma corrida, elas vão ter que refazer, porque vai ali de qualquer jeito. Vão. E outra coisa também, quando a gente fala da agilidade e fazer bem feito, não significa que se você consegue fazer bem feito em meia hora, você vai levar 3 horas. Não, vamos fazer em meia. E até descobrir se dava para fazer em 20 minutos, com a Uhum. mesma qualidade e com o mesmo foco. Sim, Porque é isso que vai fazer com que a gente seja mais produtivo. Você pode ir à praia sim. depois, se sobrar, não imagine. Se você Lógico, consegue fazer melhor do bem em mundo. meia hora, você vai à praia, você lê um Perfeito. livro, tem tempo para fazer um curso, vai ouvir música, vai Sim, conversar com alguém diferente na empresa, vai sim, puxar uma outra demanda, por exemplo. Né? Então, abre um leque de oportunidades quando a gente descobre uma forma de trabalhar focado, com qualidade, e o tempo todo repistar, como é que eu faço isso melhor e mais rápido? Como é que eu otimizo? Como é que eu aham, simplifico isso sim, daqui? Isso é libertador. Agora é um exercício. é um Inclusive, eu digo ao exercício. time: alguém te pediu alguma coisa? Você perguntou para quando é, como é, qual é a expectativa? Aham, Né? Conversou? Né? Porque isso tudo é importante para a gente saber, entender, tá, essa demanda se encaixa onde, em qual estratégia da empresa. Tudo isso é sim, importante para a gente conseguir priorizar. com certeza. Aí quando a gente vê o time tá fazendo um monte de coisa, eu falo assim, e agora? Vai dar o que de resultado essa semana? Não, vamos reorganizar E às tudo vezes e está fazendo repriorizar. muito, de fato, né? Está Muito trabalhando muito, só que às vezes está trabalhando errado, porque isso errado. não está gerando o Trabalhando resultado no que é que não ideal. é, não deveria estar trabalhando. É, então isso é diário. Diário, É um diário. exercício diário de repriorizar e de Uhum. olhar para aquilo que é realmente importante. Eu brinco que eu não sou obrigada a nada.
e tudo que eu faço é realmente porque eu quero, mas porque a gente, quando a gente passa a ter esse olhar do que é Sim, importante, do que é prioridade, a gente também começa a ser menos obrigada às coisas, né? Claro que tem, não estou falando de tarefas cotidianas que eu preciso lavar uma sim, louça ainda, por mais que eu não queira, eu preciso ir no mercado, por mais que eu não queira. Não é sobre isso, mas é sobre se conscientizar do que é realmente importante. sim. Não, é perfeito. Isso é libertador e é a melhor forma da gente gerar resultado num time e numa empresa. É. Eu digo sempre para qualquer líder, você precisa ter seu fluxo de tarefas aberto 24 horas não, né? Eu espero que a pessoa não trabalhe 24 horas. O tempo que você estiver trabalhando ali, olhando quais são as demandas que estão andando, como é que você ajuda o time a priorizar melhor, como é que você prioriza frente aos desafios e porque o desperdício, e talvez seja uma coisa que você tenha aprendido também quando empreendeu, o desperdício de tempo é muito grande. Uhum. Muito grande. Sim. E leva um tempo para a gente conseguir colocar essa cultura nos times, nas pessoas, na Nossa. empresa, na gente, Não, eu inclusive, acho que, na verdade, é, de novo, um exercício diário. diário. Diário, diário. E aí a gente tem que voltar para o seu treinamento, lá que você estava explicando os fluxos de desenvolvimento das pessoas, que a gente já foi para outro lugar. É, mas é, Super importante. mas é isso. Mas no treinamento, a gente desenvolve muito tanto as questões técnicas quanto as Uhum, comportamentais, porque o dia a dia é isso, né? Tem as questões técnicas do nosso trabalho, das nossas entregas, mas se eu não unir essas duas habilidades, inclusive internamente, não tem como. E uma coisa que as pessoas elas se inscrevem, mas uma coisa que eu gosto de fazer é que não é obrigatório. perfeito. De novo, já que eu não sou obrigada a nada, eu não gosto de obrigar ninguém a nada. Então, eu prefiro que tenha 3 pessoas realmente interessadas naquilo, porque eu vou dedicar ali a minha hora integralmente para aquelas pessoas. Então, eu prefiro que estejam realmente a fim de aprender sobre aquele assunto, de trocar, né? Eu falo que Sim, não é sim, sim. aula, que é uma troca, que é uma troca de experiências, que é uma troca de conhecimento. Mas eu prefiro que as pessoas estejam realmente engajadas, porque se estiver ali cada um fazendo uma coisa, olhando uma coisa, aí não. Eu acho que melhor não Não vai estar funcionar. do que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu acho isso importante porque a gente ainda vê muito treinamento obrigatório. Eu entendo até o lado das Sim, empresas, também tem. porque sim, desenvolvimento é fundamental, mas às vezes é um tempo jogado fora, Uhum. é um tempo desperdiçado. Aquela pessoa não quer estar ali, tá focado em outra coisa, tá focado nas demandas. Sim, E aí, no final das contas, ela não tá nem aqui nem lá. A gente está perdendo aqui, está perdendo lá. exato. E aí também, eu imagino que você faz esse trabalho, exige um trabalho de conscientização muito grande sobre a importância Sim, dos cursos, dos treinamentos, de se organizar, né? Deixar o time ciente de que com você está certeza. fora aqueles Exato, dias, aqueles horários, porque senão a gente está perdendo dos dois lados. Essa exato. é a realidade. Eu falo para eles se programem para ficar aqui. É 1 hora de treinamento? 1 hora, aqui, concentrado. A gente vai entregar tudo desse lado, vocês entregam tudo do lado daí e tá tudo ótimo. Vai dar tudo certo, no final vai ser muito legal. E quem fez o ano passado, que tá aqui fazendo o próximo, eles engajam muito a próxima turma, né? Então eles falaram Uhum. tanto do programa de desenvolvimento do ano passado Sim, que o pessoal sim. já ficou animado. Nossa, quero que comece logo. Então isso é bom também, porque a gente acaba engajando o time para que eles queiram se desenvolver e queiram se olhar também naquele outro que já passou pelo treinamento, que já está numa outra fase do treinamento. Isso é legal de ver também. E eu penso assim, gente, 1 hora, nada vai acontecer que você precise resolver. Tudo pode esperar em uma Não hora. somos médicos, não somos bombeiros. Na nossa profissão, tudo bem, tá tudo certo. A gente pode se concentrar em uma atividade durante Sim, 1 hora. podemos.
Precisamos. Se Sim, não estamos conseguindo, temos um temos um problemão. problema. Exato. Ju, você deu a dica do Essencialismo, que é um livro que eu amo, e eu acho que sim, vale todo mundo ler. Eu quero outras dicas. Outras dicas? Dicas de livro, de série, de filme, de vinho, de viagem, da Ju, de vida. Você já deu vários ensinamentos aqui durante a nossa conversa, que inclusive vou guardar vários. Ah, que bom. E porque a gente vai aprendendo assim, né? Conhecendo pessoas Uhum. interessantes, legais, inspiradoras. Que Aprendo bom. demais. Bom, eu assisto de tudo. Eu gosto muito de série. E eu Também. gosto de séries de pessoas fortes e de pessoas que vão ensinar alguma coisa pra gente. É, E eu também gosto muito de comportamento humano. Então eu fico muito com esse olhar, tipo, nossa, olha o que leva essa pessoa a fazer isso. Olha que personagem construído de uma maneira tão inteligente, que trama interessante entre os personagens, enfim. Uma última que eu gostei muito que eu assisti foi Succession, da HBO. Você assistiu? Assistir. Cada Perfeita, né? personagem é melhor do que o outro. Não, Adoro. perfeita. E ali, né, eu trabalho com comunicação, eles têm ali, sem dar spoilers, mas é um grupo, é um conglomerado de comunicação. Eu tô vendo ali na prática, tô vendo os personagens, personagens fortes, outros. Aí tem uma questão familiar muito interessante ali acontecendo. Eu gosto de comportamento humano, e ali é 100% comportamento humano, que leva as pessoas a fazerem determinadas coisas. E tem negócio também, que eu gosto, tem um olhar de negócio, tem um olhar de comunicação, como a mídia interfere muito e impacta demais Sim. os negócios. Então, eu achei perfeita, maravilhosa do início ao fim. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de séries, mas ao mesmo tempo, eu não sou a pessoa que eu vou parar tudo para ver essa série agora. Assistindo essa, eu realmente tinha horário, gente, eu preciso terminar o meu dia aqui hoje, porque eu preciso ver um episódio de Succession por dia. Então eu realmente via. E eu achei interessantíssima. Olha, eu tô terminando, tô na última temporada do Peaky Ah, Blinders. Tommy Shelby é hum, maravilhoso, um exemplo de poder, de empoderamento. As esse eu não mulheres, assisti, inclusive. eu vou colocar na minha lista. E também eu acho que tem muito disso, né? Decisões muito difíceis, uma relação familiar complicada, em negócios, inclusive, legais e ilegais misturados. Então, tem muita coisa interessante. E o personagem dele é fantástico. E eu gosto muito de como as mulheres são retratadas e como ele lida com as mulheres da família também. Então, sem Legal. deixar spoilers também. Eu já devo ter dado algum spoiler aqui, com certeza. Ah, tudo bem. Bom, outras pessoas fortes, né? Eu gosto de Suits, que tem pessoas ali super Também. fortes, Mike e o. Ih, gente, esqueci o nome do. O Harvey. O Harvey e o Mike, maravilhosos. Eu gosto de Scandal, com a Olivia Pope, Ai, perfeita. também. Eu tinha até me esquecido dessa. Essa eu Nossa, ela amei. é maravilhosa, Maravilhosa. maravilhosa. How to Get Ready for Murder, a Viola Davis, perfeita. Sim, sim. Eu gostei muito da primeira e da segunda temporada. Depois, Depois não gostou olha, eu mais dando tanto. É. spoilers. E tem uma que é de comportamento humano. Eu gosto todas essas, eu acho maravilhosas. Tem gente que não gosta de umas tramas muito complexas, tipo Game of Thrones. Eu também gosto. Também Eu gostei gosto, demais, é adoro. perfeita. Mas tem uma que é mais comportamental, que não tem vilão, não tem ninguém fazendo mal para a vida de ninguém. É só a vida acontecendo, que é This Is Us, que Ai, muita gente gente, também gosta, mas ela é adoro. perfeita, né? Perfeita, perfeita. Já assisti 2 vezes e não me Ah, canso. Quando eu eu não tenho o que também. assistir, eu vou cair lá em This Is Us Eu queria desver para ver tudo de novo. para ver tudo de novo. Nossa, porque Gosto muito, ela muito, é a muito. terapia feita de fora, né? Vista de fora. É, eu gosto muito, sabe, de tanto livros de ficção, mundos distópicos, porque eu acho que aí a gente acaba olhando o comportamento humano chegando no extremo. Ah, Eu gosto boa. disso. Então, por exemplo, Interessante. a gente tem o Handmaid's Tale, Handmaid's Tale,
Sei. que não sei se você viu, A Conto de uma Aia, é fantástico. O livro é Eu não vi, maravilhoso mas e a já série me falaram também muito bem. super vale. Adoro esses mundos distópicos. E gosto de tudo: Star Wars, Duna, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, todas essas coisas Ah, eu gosto. maravilhoso. Muito bom. Muito bom. E no final, acho que essas coisas complementam o dia da gente, né? A Nossa, gente vai. demais. É um escape que não é um escape, é um olhar diferente sobre o mundo, sobre o nosso Aham. mundo, de lidar com pessoas e com decisões Sim, difíceis todos os dias. com certeza. E é o que eu falei no começo, se a gente aprende, a gente tem esse olhar para o aprendizado, que aí, colocando um Sim, outro livro aqui, que é o Mindset, que ela fala uhum, do muito bom. mindset de aprendizado, né? Que tem os dois. Se você tem esse olhar, você vai aprender com a série, vai aprender com This Is Us, vai aprender com Game of Thrones. Você olha ali como é que isso. Você não vai ficar linkando, não é para linkar com a empresa, né? Não é para Não passar linkar o com tempo a sua linkando com atividade. tudo. Não é sobre Não. isso. Mas é como é que você vai absorvendo esse conhecimento. Tudo Sim, tem muito conhecimento, tem reflexões, né? Como é que a gente consegue refletir, conversar com as pessoas sobre determinados assuntos e mudar também a nossa ideia, se for necessário, se fizer sim, sentido, porque são referências novas. Acho que a gente consegue ser também bons profissionais quando a gente tem repertório, a gente tem bagagem para discutir, para falar sobre as coisas, se torna mais interessante, né? Você consegue conversar com as pessoas de todos os assuntos, às vezes é série. Quantas horas a gente podia ficar aqui contando das séries que a gente gosta? sim. Horas incríveis. Inclusive, se puder dar spoiler, então, Aí, melhor ainda. Não, é, eu acho fantástico isso, porque eu gosto muito do cinema e da literatura como forma de conhecer novas pessoas. sim. De repente, são ambientes que eu não estaria, pessoas que eu nunca conseguirei conhecer, mas que me Aham, proporcionam, a literatura e o cinema me proporcionam essa possibilidade e oportunidade sim, de conhecer pessoas completamente diferentes. sim. Então, eu curto muito. Eu sou uma leitora, eu digo logo, eu sou uma leitora viciada em Eu livros. gosto muito. Tem momentos em que eu tô mais focada, tem momentos que eu tô menos, mas eu gosto muito e eu leio muito sobre, principalmente sobre comportamento e principalmente sobre comportamento Eu humano gosto mesmo. muito de comportamento, leio muita ficção, mas eu Uhum. vou da ficção a biografias. Eu Adoro também gosto de biografias, biografias. autobiografias, Aham. porque eu vou conhecer, eu gosto de conhecer pessoas, no final das Eu também contas. Eu vi gosto de histórias biografias. legais. E filmes de biografias eu também gosto. Também gosto, bastante. É. Você Inclusive, você falou da assistiu? Viola Davis, Não. a autobiografia dela é É. surreal. Super Ah, indico. eu vou ver. Leia, maravilhosa. Eu ia te falar de biografia. Tem um filme que fala sobre a Serena Williams e a irmã dela. Você já viu? Não vi. Que é pelo Tá na pai, minha na lista. verdade. Mas, e assim, o pai eu acho que é o Will Smith. E é uma história Sim, sim, interessantíssima. De sim. Não como. Bom, assisti não vou dar ainda. spoiler, não, mas é interessantíssimo. Procura esse. Depois eu vou procurar o nome e eu te mando. Pronto, não. Eu acho que eu sei qual é, mas eu não assisti ainda. Não É assisti muito ainda, mas eu, bom. eu É gosto muito bom. bastante. Eu É sempre aquele tiro um filme que tempo da você vida para olha, isso. é aquele filme que você olha e fala, gente, será que é verdade isso? Ele fez realmente isso? E é. E assim, é realmente muito interessante como pessoas, elas são muito. Tem algumas pessoas que elas são muito focadas no que elas realmente querem, que é o caso dessa Sim, história. É muito legal. muito bom. Amei. Eu Pena que também. acabou. Que a gente vai ter que fazer outro episódio de repente só sobre séries e livros e Boa. filmes. Vamos passar Vamos. uma hora aqui conversando sobre isso com direito a spoilers, gente, pelo amor Com de direito a Deus. spoilers. Senão, a gente não consegue. Eu vou dar vários spoilers, eu não consigo. Aham. Né? Não, Ju é mais centrada, não vai dar spoilers. Ju, só tenho a agradecer. Foi Eu maravilhoso. Acho que tem também. muitos aprendizados lindos na sua história. Fico muito feliz por você ter contribuído e contado tão lindamente e de forma verdadeira e transparente. Isso faz muita diferença, que a gente consiga inspirar muita gente. E que venham novas conversas.
Então, passo a palavra para você se despedir de todo mundo. Karen, muito obrigada, eu amei o nosso papo. Eu gosto demais dos conteúdos que vocês têm produzido, são muito inspiradores, porque a gente gosta mesmo de saber as histórias das pessoas, a gente aprende com isso. Acho que a gente falou muito desse tema aqui no episódio, então quero agradecer demais o convite, uma delícia esse papo aqui com você. E é isso, muito obrigada, eu adorei. Ai, adorei também. Termino o episódio assim extremamente feliz. Um beijinho a todos e até o próximo. Obrigada por assistir mais um episódio do Pipotech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!